odeio ter que me repetir, mas vocês me obrigam. Também quero enfatizar que tudo o que aconteceu naquele fatídico dia já foi declarado para alguns dos presentes. Isso deveria ter sido bastante. Por Deus, pela besta ou pelo que, além da luz e da escuridão, vocês acreditem, tenham uma certeza. Eu odeio ter que relembrar esse momento hediondo enquanto estou acordado, já que ele me atormenta sempre que tento fechar os olhos. Mas o farei uma vez mais. Cada um dos insanos e insolúveis detalhes ficaram indubitavelmente gravados na minha maldita memória. E simplesmente por esse motivo, eu sei que já estou condenado. Conta um Conto apresenta, da série Novos Autores, de David Avelar. Horror no Câmara Cascudo. Narração, Marcelo Fávaro. Assim como os infortunados que já me ouviram, então eu peço, não, eu imploro, para aqueles que ainda não me ouviram. Não fiquem nem mais um segundo nesse ambiente burro e infestado de falsos intelectuais e falsos homens da lei. Vão embora. Vão. Não ouçam o que eu tenho para dizer. E, principalmente, por Deus, pela besta ou pelo que, no além da luz e da escuridão, vocês acreditem. Não procurem saber o que aconteceu com a Verônica naquele dia. Vocês vão ficar? E ainda por cima, esse idiota risonho tem a safadeza de escrever tudo o que vou dizer? Então anote isso, seu escroto de merda. Ainda está escrevendo? Você que está lendo e que leu até aqui, por favor, eu também te imploro. Pare de ler. Esses filhos da puta não sabem o que estão fazendo. Vocês ainda têm essa oportunidade. Por favor, para de ler, em nome de Deus, da besta, ou pelo que, no além da luz e da escuridão, vocês acreditam. Louco? Foi disso que você me chamou, seu pilantra safado? Te chamar de doutor? Não, você não é um doutor. Eu sei o que é ser um doutor. Você é só um ogro burro dentro de uma farda grande. Você está mais próximo de ser uma alma ignóbil do que eu. Não, eu não sou um demente mentecapto como você, que precisa usar a força em um serviço subserviente. Eu sou Paulo Guimarães Arturos da Silva. E não sou nenhum louco. Como imagino que vocês já saibam, eu sou um biólogo mestre em biogeografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em paleozoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês ao menos sabem o que significa essas coisas? Conseguem pelo menos inferir? É claro que não. Então não ousem me chamar de louco. Eu admito que me tornei meio desequilibrado, apenas isso. Mas não sou nenhum louco. Mas nenhuma mente humana, por mais sã que seja, permaneceria estável depois de tudo o que aconteceu comigo. Tudo o que vivi foi surreal, mas nem por isso menos verossímil. Eu não fui agraciado com a mesma misericórdia que atingiu Sérgio, tornando-o apenas um incapacitado. Que sorte a do Sérgio poder ficar em uma cama com 3 refeições por dia, sem ter que se preocupar nem mesmo em limpar a própria bunda. Ah, Sérgio, vivendo como um príncipe e o melhor, não conseguindo lembrar de nada. Como eu já disse, mesmo esforçando-me, não consigo esquecer nenhum detalhe do que aconteceu naquela fatídica noite. As imagens continuam rodando como um vídeo infinito na minha cabeça sempre que eu tento dormir. Não se afobem, senhores.
Logo explicarei como tudo aconteceu com Verônica. Qual era a minha relação com ela? Totalmente profissional. Se eu a achava atraente, que tipo de pergunta idiota é essa? É óbvio que qualquer pessoa sã, em consciência de suas atitudes, a consideraria uma mulher extremamente atraente. Muito formosa, Verônica. Então, uma morena de cabelos, lindos cabelos com cachos negros, dona de um lindo rosto ovalado e mais alta do que eu ou você. Mas eram os seus pequenos olhos negros que se destacavam. Isso, combinado ao seu espontâneo e cativante sorriso, tornavam-na uma presença querida e bem vista em qualquer ambiente. Ao menos sempre foi essa a impressão que eu tive. Você com certeza deve ter pelo menos uma foto dela, então pode comprovar isso. Mesmo tendo uma relação laborativa, nada impede que alguém ache outra pessoa encantadora. Profissional como? Ora, era seu orientador. Há pouco mais de um ano ela me procurou, logo após o seu ingresso ao programa de mestrado em Geodinâmica e Geofísica da UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte. Devido à natureza do seu projeto de pesquisa, como eu sou um especialista na área, ela tornou-se minha orientanda logo após a sua aprovação. Ou seja, antes de vir para o Museu Câmara Cascudo. Sim, o MCC. Não tínhamos nos visto uma única vez sequer. Inicialmente ela tinha o objetivo de realizar expedições e tentar descrever novos registros fósseis da megafauna extinta do Pleistoceno e realizar estudos diagenéticos do material. E vocês não estão compreendendo absolutamente nada, e eu vou falar para um leigo. Ela ia estudar fósseis de mamíferos e descrever como era o processo de fossilização. E inicialmente porque tudo mudou com a chegada dos novos equipamentos. Deixei-me explicar em detalhes. Existem duas conjunturas de máxima importância, que podem parecer desconexas da narrativa que desejam saber, mas que, sem elas, nada disso provavelmente teria ocorrido. A primeira é que, para o meu orgulho, somos um dos principais polos de pesquisa paleontológica do Brasil, ou melhor, da América Latina. E com isso realizamos diversas contribuições científicas. E temos um sem fim de parceiros em todo o continente e em todo o mundo. A segunda é que, mesmo com toda a nossa importância científica e histórica, somos deveras defasados em relação a todo o mundo. Sim, senhores. Os que estudaram em alguma federal podem afirmar comigo que, embora sejamos pesquisadores formidáveis e que fazemos milagre com o pouco de financiamento que recebemos, somos pouco reconhecidos e temos orçamentos cada vez menores enquanto os ratos ficam cada vez mais ricos nos circuitos políticos. O Brasil não valoriza a ciência e a tecnologia, vocês sabem muito bem disso. Ou pouco faz. É a grande e absurda contradição dessa nação. Entretanto, mesmo diante da gigantesca incerteza que pairava sobre nossas universidades, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Márcio Torres, o antigo cosmonauta, concedeu um edital emergencial através do CAPES para o financiamento e aquisição de novos instrumentos. Ninguém esperava que fosse injetado e devidamente regularizado alguns bilhões para o fortalecimento da nossa ciência de base. Isso sim parece fazer parte de uma história fantástica que qualquer universitário adoraria ler. Mas o fato é que o MCC conseguiu fazer algumas licitações. E logo tudo isso vai fazer sentido. Agora, deixe-me continuar. Entendam, boa parte dos nossos instrumentos ainda são defasados. Mas agora poderíamos deixar os microscópios da década de 50 e 60 que estavam em estágio decrépito com os estagiários e ICs. E poderíamos usar equipamentos de ponta,
Compramos para as dependências do laboratório do museu 4 novos microscópios petrográficos e um fantástico microscópio eletrônico de varredura. Ai, sim, agora o MCC tinha um MEV próprio. Tudo isso, vejam bem, não custou menos que R$800 mil. Eu quero que vocês se esforcem para compreender que tais aparelhos têm um poder de descoberta colossal. Esses microscópios emitem feixes de elétrons guiados por um sistema de bobina de deflexão que varre a superfície da amostra ponto a ponto e transmite o sinal do detector a uma tecla catódica, em escalas nanométricas. Eu acredito que isso não possa significar nada para mentes como as suas, mas para que isso fique lúcido como cristal, como efeito de comparação, um microscópio convencional pode ter um aumento de até 2.000 vezes, enquanto um MEV pode chegar a 250.000 vezes. E o principal, o grande causador dessa maldita derrocada. Sem dúvida nunca haveríamos de ter identificado aquilo. Fora adquirido um georradar, que é o radar de penetração no solo. A ferramenta em si não é o mal desse problema, mas sim como ela foi utilizada e o que encontrou. Isso de fato é de uma malignidade e perversão tão absurdas que é impossível colocar em palavras, embora, como vocês verão, eu tentarei expressar. O que é isso? O nome já fala por si. Mesmo assim, eu vou explicar o melhor que posso para ignorantes como vocês o que é essa ferramenta. Ele é um dos mais sofisticados equipamentos usados para sondagens e investigações em baixa profundidade. O georradar que adquirimos era semelhante a um carrinho de bebê, sendo que no lugar da cabine se encontrava a plataforma de sondagem em peça única. E para que serve? Essa maldita tecnologia possui uma potente antena transmissora que emite um pulso eletromagnético que é propagado no solo e reflete em interfaces que apresentam propriedades eletromagnéticas contrastantes. E isso tudo é captado por uma antena receptora no aparelho, com a velocidade média de 8 km por hora. Como podem estar entendendo o que eu estou explicando? Precisam que eu desenhe? E por Deus, pela besta e pelo que, no além da luz e da escuridão, vocês são acéfalos. Até mesmo o aluno mais desmotivado que passou por mim compreenderia o que eu acabei de explicar. Em resumo, ele é um super radar que mapeia de maneira dinâmica todo o solo. Um semestre após a licitação, os novos equipamentos do MCC chegaram. E foi uma euforia generalizada de todos os membros que compunham a equipe, dos jovens estagiários da graduação até nós. Como somos conhecidos doutores dinossauros, estávamos animadíssimos e deveras apressados para poder usar os novos equipamentos com total certeza de que isso avançaria nossas pesquisas em pelo menos 1 ou 2 décadas. Sim, eu entendo o espanto de vocês. A ciência sempre me pareceu uma elegante forma de abranger nossa visão do mundo. Hoje eu sei que ela não significa nada. Não com anormalidades atrozes e incógnitas coexistindo conosco e passado desapercebidas, vivendo muito além da luz ou da escuridão. No fim, ciência é só uma forma arrogante de nos acharmos importantes diante do cosmos. Em comparação, é como a farda de vocês. De verdade não significa nada. Mas por usarem ela, vocês se acham dignos de respeito e importância. Tolos. Não sabem o quanto somos insignificantes. Bem, eu descobri da pior forma possível. E onde eu estava? Ah, sim. A maioria dos membros do museu gostaria de usar o novo georradar. Mas ficou acordado que, devido ao valor da peça, apenas nós, professores, poderíamos manuseá-los, ou um aluno da pós, pelo menos, dando, é claro, a prioridade para quem tivesse o menor tempo para executar o cronograma de pesquisa. E esse era o caso da Verônica.
que ficou no primeiro ano do seu mestrado sem coletar nenhum novo material. Então não poderíamos perder tempo algum. Ficou decidido que a procura e a coleta de novos materiais se daria em Florânia, no Rio Grande do Norte. Antes só precisamos testar o novo equipamento. E como não tínhamos tempo a perder, optei por testar o georradar no próprio museu. Marcamos de nos encontrar no MCC à noite. Por motivos práticos e egoístas, devo admitir. Não queríamos ser interrompidos por nenhuma excursão estudantil enquanto testamos o equipamento e tampouco desejávamos dividir esse momento com os nossos colegas. Ainda assim, convidei o meu mais estimado amigo de profissão para nos acompanhar, o professor Sérgio Rangel. O Sérgio. Eu imagino que vocês não saibam, mas o Câmara Cascudo possui uma das suas exposições permanentes, uma réplica da caverna Olho d'Água da Escada. A verdadeira que se localiza em Baraunas. Então a réplica seria um ambiente adequado para testar e nos familiarizarmos com uma máquina tão sofisticada, de maneira que não perderíamos tempo algum e de forma segura com a nova ferramenta. Às 22 horas, quando o MCC fechou, nós começamos a trabalhar. Apenas nós três. A Verônica, Sérgio e eu. Eu tenho que admitir que nunca gostei muito de pesquisas em cavernas. Eu participei de expedições escavando crotovinas, quando ainda era apenas um aluno da graduação, mas sempre odiei cavernas. De verdade. Odeio cavernas. É pelo miasma ácido que sempre emana daqueles ambientes. Mas sendo apenas uma representação, lá não é diferente. E devido ao ar viciado e pelo guano preenchido pelos morcegos, o odor era execrável, vocês podem imaginar. Mas tínhamos pressa. Então tudo isso foi ignorado e nos pomos a trabalhar. Não tivemos muito sucesso no primeiro teste, mesmo este sendo superficial, embora também não tenha sido exatamente um fracasso, devido ao nosso desconhecimento da frequência eletromagnética adequada. As imagens saíram aparentemente borradas. Algo de amorfo e de composição desconhecida aparecia nas imagens, mas não conseguimos distinguir o que era. Humildemente, argumentei que foi um erro nosso, porque de fato era apenas ignorância quanto ao uso do georradar. Assim, realizamos uma segunda varredura. Fixamos a frequência eletromagnética de amostragem em 4.000 MHz e ampliamos a profundidade de identificar o possível. Dos cerca de 3 metros subsuperficiais para um pouco mais de 15 metros. Tínhamos ciência de que ele poderia ultrapassar facilmente os 1.000 metros. Mas, por ora, apenas vê-lo em funcionamento e conseguir manuseá-lo era o grande objetivo. Gostaríamos de observar como ele respondia a esse tipo de detecção. Entretanto, a presença de um forte ruído resultou em imagens de menor qualidade. Supomos que tenha sido ocasionado pela reverberação relacionada com o tipo de solo e o comprimento da onda utilizado. E mesmo assim foi possível divisar novamente aquele algo indefinido, entretanto dispar em relação ao solo das camadas anteriores e posteriores. Deveríamos ter parado por ali e partido para o mais longe daquele lugar, sem nunca mais voltar a tentar observar o que é a história, ou seja, lá o que foi tentou esconder. Mas não paramos. Já passava das 11 da noite quando a pobre Verônica pediu pela primeira vez para encerrarmos. Já tínhamos concluído a verificação piloto do georradar com sucesso, porém algo me instigava a continuar, a ir cada vez mais longe. E então para o terceiro teste. Agora mais confiantes com a potência e a nossa habilidade da ferramenta, ajustei a frequência da amostragem para 2020 MHz. A imagem obtida com a antena apresentava-se mais nítida, é claro. Mas qual foi a minha não? A minha não.
A nossa surpresa quando a imagem gerada dividiu o que parecia ser um tipo de organismo fóssil em ótimo estado de decomposição, que estava e sempre esteve bem debaixo do nariz, do nosso nariz, todos esses anos, a apenas alguns poucos metros de distância. Não dava para saber o que era com certeza, mas era algo grande. Não fazia sentido. A composição do solo não era propícia para nenhum tipo de fossilização, não até onde temos entendimento. Isso seria de fato revolucionário, porque o nosso entendimento diz que a camada geológica que cobre Natal, no Rio Grande do Norte, corresponde a coberturas sedimentares inconsolidadas do período Neogênio. Ter esse tipo de achado fóssil indicaria uma riqueza desconhecida e ignorada, algo mais recente do período Quaternário, provavelmente da época do Pleistoceno. Ou seja, uma grande surpresa para o museu a descoberta de um novo registro sobre seus fundamentos. Verônica sugeriu que informasse a todos nossos colegas e organizassem um trabalho em conjunto de escavação. Argumentou que tal atividade precisaria da aprovação do diretor do museu. E isso seria um empecilho se eu não fosse o vice-diretor. Sérgio, extremamente animado, insistiu que iniciássemos agora mesmo. Eu imaginei o espanto de todos no outro dia quando se deparassem com um novo espécime. Então votei para iniciar naquele exato momento a escavação. E além do mais, desfrutávamos da oportunidade ideal para testar a nova broca perfuratriz, que funcionava através da injeção de ar comprimido. Então começamos a trabalhar freneticamente. Ajustamos a broca para que ela não estivesse tão próxima do fóssil. Também era necessário manter e conservar as camadas de solo adjacentes a ele. Começamos a escavar e, por muito tempo, o único barulho que cortou o silêncio da noite foi o excruciante barulho da broca, perfurando o solo, rocha e concreto, o bater incessante do ferro, movido pelos poderosos motores que injetavam ar comprimido através das bombinas. Calculamos que toda a perfuração acabasse por volta da 1h30 da madrugada. Isso já seria um motivo para comemorar. Uma escavação em tempo recorde. Às 12h20, mais ou menos, já tínhamos feito quase todos os furos necessários para iniciar as explosões controladas com a bomba de ar comprimido. Nós fomos para iniciar os últimos furos. Entretanto, algo começou a nos incomodar. A pequena gruta artificial começou a esquentar. Deduzimos que isso era uma consequência da ação da perfuratriz. E em pouco tempo o local estava tão escaldante que tínhamos que ficar nos revezando para manuseá-la, enquanto os outros dois descansavam e se recompunham do lado de fora da caverna. Cerca de meia hora depois, estava eu e o Sérgio discutindo sobre o impacto dessa descoberta, quando Verônica veio nos chamar desesperadamente. Um odor nauseabundo e ácido subia. E quando retornamos à caverna, logo Sérgio deduziu o motivo. Deveríamos ter perfurado alguma fonte de decomposição orgânica. Exalava algo naftênico. Mas isso era absurdo porque o georradar não detectou nada semelhante. E aquilo que deduzimos ser um fóssil da megafauna não poderia estar conservado a este ponto. Nem mesmo teria tido condições necessárias para petrolificação. Mas era, sem dúvidas, o odor característico de compostos naftênicos. O ardor cáustico invadia as nossas narinas, penetrante, amarecendo os nossos sentidos. Uma vez mais, Verônica pediu para que parássemos por hora, pelo menos até o amanhecer.
e mesmo Sérgio quis desistir. Mas eu achei isso ultrajante por parte dos dois. Desliguei a perfuratriz que funcionava a gás guiteante e fiz o comando para recolher a broca. E quando esta chegou no topo, gotejava um líquido viscoso e denso, que realmente se assemelhava a petróleo. Recolhi uma amostra em uma garrafa PET que tinha em mãos e fui guardar, pedi para guardar em um dos refrigeradores do laboratório superior do museu. A cerca das 1h15 da madrugada, trocamos da broca de perfuração pela de explosão guiada. Sérgio guiava a perfuratriz, enquanto eu verificava a bomba de pressão, para evitar qualquer sobrecarga. Maldito odor pútrido e ácido aumentou logo após a primeira explosão. E agora, misturado ao odor naftênico de enxofre que subia, não em uma quantidade bastante para termos que parar a escavação, mas o bastante para que o lugar se tornasse insuportável. Mas tinha outra coisa. Tinha algo profundo, que me passava essa sensação de antiguidade. Uma caatinga penetrante e forte. Algo que me deixou irracionalmente aterrorizado. Um odor de ódio. Terrível. Mas eu tinha insistido até ali, convencido os meus colegas, e não seria eu quem iria desistir. Mas eu notei que Sérgio sentia o mesmo. Ele tremia ante aquele hediondo e persistente fedor. Era algo inexplicável, mas mantive pétreo. Então dei o sinal e ele fez a última explosão. E tenho certeza que calibrei corretamente a bomba, mas a potência da explosão sobrecarregou o quadro de força do museu. Toda a energia caiu. As luzes se apagaram e a perfuratriz se silenciou. Na ânsia por terminar, estávamos tão longe. Pretendia ligar o gerador reserva quando tudo aconteceu. Eu não tenho palavras para expressar aquela nuvem que se formou. Não chegava a ser uma névoa. Eu tenho certeza que foi apenas uma peça pregada pela minha mente com o contato daquele odor terrível. Um abafado, infernal, asfixiante, intragável e insuportável fedor que nos atingiu. Um som ainda mais agudo de ferro perfurando pedra vinha do local onde tínhamos acabado a perfuração. Ficamos estáticos, aguardando. Não fazia o menor sentido tudo aquilo. A única que teve algum tipo de reação foi Verônica, que ligou a lanterna do seu celular a tempo bastante para vermos a terra e o concreto quebrado remexerem ante aquele poder colossal. Uma imensidão gosmenta e peluda atravessou os escombros, atravessou as rochas em direção à caverna. E foi neste momento, no primeiro contato do seu ser, que o fedor sórdido de absurda pestilência e loucura tomou todo o ambiente. E antes de qualquer reação da nossa parte, uma gigantesca pata peluda e flácida, que terminavam em garras descomunais, acertou Sérgio. E levei alguns segundos para discernir que o som, oco e seco, que tinha ouvido era o resultado do impacto do seu corpo contra a parede do lado de fora da caverna. Eu o tinha dado como morto naquele momento. Apenas o braço daquela entidade estava à mostra, e ainda assim, no fundo do meu coração eu tinha certeza que aquele não poderia ser descrito, não em veracidade, por idioma algum. Apenas um conjunto obsoleto de loucura e desvarios chegaria próximo do que aquilo era. Uma contradição cósmica, que nenhuma informação pôde descrever. Um ser de pura matéria escura que não deveria ser visível e concebido por humano algum. A mesma pata bestial agarrou Verônica. E no fim, eu corri,
Corri desesperadamente para fora daquele lugar, com os gritos de Verônica atrás de mim. E o odor podre e viscoso impregnava todo o ambiente. Uma nova onda de náusea emergiu do meu ser com o primeiro contato daquele chorume. Me concentrei o máximo que pude para não vomitar ali mesmo. Isso me forçaria a parar ou, no mínimo, reduzir meus passos. E assim, não me demorei. E logo cheguei tão perto da entrada da caverna que fui recebido por uma brisa gélida. Mesmo a fria corrente de ar, advinda da abertura da caverna, mostrou-se tão íntima que não conseguia suprimir totalmente aquela essência ímpia que vinha daquele negócio, daquele ser incógnito. Eu fui a última pessoa viva a ouvir Verônica. Eu posso afirmar que escutei seus últimos gritos. E é justamente a natureza atemporal, para não dizer profana, desses sons estéreis que sedimentaram todas essas lembranças do meu ser e pela minha vida. Eu não me importei com o corpo estatelado de Sérgio, que, mesmo com a baixa iluminação, estava tingido de vermelho e provavelmente vertendo seu sangue. Nem mesmo com o que aconteceria a Verônica. Eu já tinha escalado a caverna quando os gritos dela, da moça, da Verônica, me alcançaram. Não eram clamores aterrorizados ou pedidos de socorro, como a essa altura vocês devem estar esperando. Havia sim dor, mas tinha algo mais. Enquanto ela dizia: não, eu não posso repetir essas palavras imundas e blasfemas. Não, mesmo que já o tenha feito aqui e agora. Mas um outro som, concomitante aos seus gritos, me acompanharam. Um som seco e perturbador de ossos sendo quebrados. Vocês conseguem imaginar um ser humano sendo fraturado como um boi em um abatedouro automático? Mas sem antes ter sido morto, tendo apenas sido jogado na máquina e cortado vivo, pedaço por pedaço. Eu espero sinceramente que não consigam, mas essa, que é a descrição mais próxima do que eu consigo chegar do que eu escutei, nem de longe pode reverberar a insanidade e o terror que foi ouvir tudo aquilo. Sim, ouvir. Porque em nenhum momento tive coragem de olhar para trás. E por fim veio o silêncio. A essa altura eu já tinha há muito saído do Câmara Cascudo. Não tentei pegar meu carro, nem sequer lembrei dele. Apenas escalei e pulei o portão, chegando finalmente na rua. Foi quando ouvi a explosão que vinha do MCC. Ele pegou fogo lindamente, não foi? Eu não me virei. Apenas corri para minha casa. Corri até que minhas pernas não obedecessem mais e seguissem em um movimento mecânico. Até que me faltasse o fôlego e a minha respiração não suprisse mais a necessidade de energia das minhas próprias células. Até que todo o meu ácido lático oxidasse em latato, a fim de fornecer energia necessária para me afastar o mais rápido possível daquele lugar de fervorosa loucura. E finalmente fui tomado por fortes ondas de dores musculares. Quase desmaiei enquanto vomitava tudo o que não pude regurgitar ao sentir a pestilência daquela coisa. Dolorido, sujo e com aquele fedor abafante singularmente odioso impregnado em meu ser, vaguei até o meu apartamento, no residencial Corais. Talvez pelo meu aspecto decadente ou simplesmente pelo avanço da madrugada, ninguém se aproximou de mim, nem mesmo os vagabundos perdidos da noite. Eu posso afirmar que levei pelo menos 2 horas para chegar ao meu lar, e mais meia hora para conseguir entrar. Dado o meu estado débil, o porteiro demorou a me reconhecer. Não, senhores, eu não saí de casa nos 3 dias subsequentes.
Eu apenas fiquei trancado, esperando que aquele ser, aquela coisa, também viesse me buscar. Mesmo sabendo que era em vão tentar me defender caso ele me encontrasse, o instinto de sobrevivência parece ser forte demais para considerar a desistência de um ato aceitável. Assim me agarrei à única arma que dispunha, uma velha garrucha que herdara do meu avô, que se mostrou funcional, embora inútil. Mais uma vez eu peço desculpas por ter atirado em um dos seus colegas. Não era minha intenção ferir nenhum ser humano, mas o que mais eu poderia fazer? Pensei que afinal aquele tivesse achado meu rastro e tinha vindo me buscar. E o resto vocês já sabem. É por isso que vim aqui parar no João Machado. Não me importaria de ir parar em Alcaçuz, desde que ficasse o mais distante possível daquele lugar. O mais distante do museu. O povo me condenou por assassinato e tentativa de assassinato, mas o meu advogado, que eu não queria ter, alegou que eu estava fora de mim. Estupidez! Eu não fiz nada disso. Isso seria humanamente impossível. E por que vocês querem saber o que ela gritou, hein? E ainda acham que fui eu? De certo modo, eu também penso que sim. Meu único crime seria o de trabalhar em prol da ciência. Se eu não tivesse insistido em analisar e escavar a caverna, ou mesmo tentar a sonda lá, Verônica ainda estaria conosco. Vocês insistem? Então eu direi novamente o que ela berrou quando foi agarrada. Eu repetirei palavra por palavra do que ela gritou depois que foi agarrada e arrastada para a parte mais profunda da caverna. E vocês arquem com as consequências. Abre aspas. Como é esplêndido esse abraço, meu senhor. Isso me tenha como sua. Que escuridão graciosa e deslumbrante é essa por trás da luz? Fecha aspas. Gritos de dor. Abre aspas. Nem mesmo a descrição mais sublime do mais perfeito anjo cabe a ti. Não existe nada como você. Mesmo como eles entendem o que é um querubim, não é tão formidável e magnificente quanto vós, meu senhor. Fecha aspas. Berros de dor. Abre aspas. Que horrenda desgraça é essa? Qual macabro Satanás é esse aqui? Não me largue nesse lugar torto e execrável. Deixe-me acompanhá-lo, o esbelto. Fecha aspas. Um grito de prazer. Isso eu lembro. Abre aspas. Finalmente eu posso sentir o relaxante e magnificente frio. E que aroma asfáltico indulgente é esse, fugaz e ao mesmo tempo ininterrupto. Obrigado por me trazer convosco. Há quantos éons ou segundos estou nesse tempo sacro e mefistofélico recinto? Fecha aspas. Um grito de felicidade, quase como de total surpresa e satisfação. Abre aspas. Eu não me deixe ir, não sozinha. Traga os outros, eles precisam sentir isso por Deus, pela besta, ou pelo que no além da luz e da escuridão eles acreditam, já que você existe. Fecha aspas. Em meio a tudo isso que Verônica gritava e ao som do seu próprio corpo sendo despedaçado, eu ouvi uma outra voz. Não era dela, menos ainda de Sérgio. Isso porque essa voz não poderia ser humana. A voz, o som, era fossorial, gosmento e ranhoso. Um guincho, ou melhor, um sopro incessante que nenhuma garganta humana conseguiria emitir. Não, nenhum aparelho fonador
de nenhum ser terrestre conseguiria reproduzir aquele ruído. Nenhuma seringue, laringe, sacos vocais, traqueia, sacoliformes, bulbosos, eletrofisiológicas, aparelho tamborilador ou mesmo órgão miocordotonal poderia ou deveria reproduzir fielmente aquele som. A impudica soada, aquele som intolerável, que fez com que meros segundos durassem vidas. Mas ainda assim, horrendo e perversamente eu tentarei. Eu pedi, ou melhor, eu implorei, para não me ouvirem, ou mesmo que lessem, até aqui. Agora venham todos serem condenados comigo. Ian, Cthulhu Fitagni. Fim do conto. Palavras do autor. Eu quero agradecer imensamente a algumas pessoas incríveis que me ajudaram bastante na montagem desse conto, em especial a Raab. Obrigado, Love, pelo incentivo e nunca me deixar desistir. Juan, Ruvito e Tolipan, o qual a consulta técnica foi primorosa e afiadíssima. Arriscaria dizer que o fantástico não está no céu ou no sobrenatural, mas sim na bagagem que esses gênios carregam consigo. E por fim, mas não menos importante, a minha leitora número 1. Obrigado demais, Sassá. David Avelar. Muito bem, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro e eu estou aqui gravando esse conto às 11 horas da noite do dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, e vamos falar aqui primeiro do escritor. O David é um amigo meu que eu já tenho, a gente conversa muito pelo Instagram, e ele é um cara muito gente boa mesmo. Ele tem um canal no Instagram chamado Cheiro de Livro, cheiro de _ livro, e ele traz várias dicas de cultura, tudo, e ele é um cara bem gente boa mesmo, e a gente conversa quase que diariamente. Ele é lá do Rio Grande do Norte, de Natal, pelo menos ele estuda lá, né, eu acho que deve ser de lá também, né, e eu queria fazer um negócio diferente, eu queria perguntar direto para ele, colocar ele aqui para falar no canal. Viu, David? Primeiro um abraço pra você, cara. E quais foram as influências? Da onde saiu a ideia de escrever algo assim nesse ambiente soturno de Lovecraft? Então, Marcelo, a ideia e a inspiração veio basicamente da nova série que você está criando, né? Que é a série do horror cósmico. E eu pensei, poxa vida, como é que seria um conto de horror cósmico se passando na atualidade e na minha cidade? Porque eu acho que uma das coisas mais legais que um autor pode fazer, que um escritor pode tentar brincar, é como é que seria a atividade ficcional se passando na sua realidade. Porque uma coisa que eu vejo muito dos meus colegas e de escritores iniciantes é que todo mundo sempre tenta escrever algo se passando na Europa, nos Estados Unidos, mas esquece um pouquinho de falar como é que seria aqui no Brasil. E eu quis ver como é que ficaria uma série de horror cósmico, um conto de horror cósmico, aliás, se passando aqui em Natal, Rio Grande do Norte, que é a cidade onde eu moro. Outra coisa eu tentei agregar um pouquinho do que foi a minha vivência, uma das minhas disciplinas, passando no Museu Câmara Cascudo, porque o museu, além de ser um excelente local, ele também funciona como um centro de aulas para alunos da graduação de alguns cursos aqui da UFRN. Então eu tentei trazer um pouquinho dessa vivência. Eu concordo profundamente com você, viu, David? Porque eu recebo muitos contos de pessoas que insistem em transportar toda a magia que ela já tem dentro dela, toda a história, para ambientes que a pessoa nunca foi ou nunca sentiu de verdade. Então, às vezes a pessoa está com uma puta história na mão e tenta colocar em Londres ou na Sibéria ou em lugares que realmente perde um pouco o sentido, quando ela poderia simplesmente colocar no bairro dela ou no país dela, né? Então, eu penso isso há muitos anos já, né? Desde a época que o Renato Russo falava que é importante a gente escrever em português, e quando eu comecei a gostar de literatura, e depois que eu li Os 100 Anos de Solidão,
Você vê que minhas histórias também, a maioria delas são ou calcadas em lugares que eu já estive, e a partir dos lugares que eu já estive, eu criei cidades fictícias, né? Mas ali dentro da realidade de uma cidade do interior, ou aqui mesmo de São Paulo, lugares que eu costumo visitar, costumo ir toda semana, né? Então é interessante que você mantenha as suas influências literárias, e aí é difícil de dosar, né? Por um lado vai entrar as suas influências dos livros que você já leu, e por outro vai entrar quem é você, onde você anda, qual é o seu lugar, qual é o seu quintal. Quando você consegue misturar isso, que é o caso que você fez aqui, pô, fica muito legal. O David ele é um daqueles escritores que eu gosto, que vem do RPG, que migra, né? Desses jogos incríveis que vão tomando proporções inimagináveis e que vão sendo colocadas posteriormente no papel, e isso é bem interessante, ao meu ver, pelo menos. Esse conto aqui, muito bem amarrado, muito bem escrito pelo David, pelo menos a minha opinião é essa, e que eu já estou com ele há um tempo e tive o prazer de ler agora, que eu terminei o projeto da Torre Vermelha com Américo Lobo, terminei de gravar hoje, postei hoje, e agora eu consigo me dedicar a outros projetos, né? É claro que isso aqui é uma homenagem ao universo do terror cósmico de Howard Phillips Lovecraft, tanto que ele chama aí no final Cthulhu, Fitagni, né, Ian, né, que são falas que a gente costuma encontrar nos contos do Love, e eu achei interessante a criação da ambientação universitária. Realmente é isso mesmo, os doutores nas universidades, eles são bem arrogantes mesmo, como mostra aqui o narrador no começo da história, que é claro que a voz que fala no poema não é a voz do escritor, então não vão confundir o eu lírico, né, que este sim precisava ser um cientista com pós-doutorado e arrogante como muitos deles são, mas não necessariamente é a voz do David, que aliás é um rapaz bem... vocês precisam procurar ele lá no Insta, né? @Davi, né? DAV _ Avelar, Davi _ Avelar, ou @cheiro de _ livro. E você vai encontrá-lo também no Twitter, @Davi Avelar, né? O V mudo, Davi Avelar. Gostaram do conto? Eu gostei, tô interessante. Eu vim aqui só para desligar o computador, eu estava vindo lá de baixo, e eu falei, vou desligar o computador e ir para a cama. Aí eu abri o meu e-mail, eu falei assim, eu tô a fim de ler um conto da hora, mas tem que ser um conto legal e rápido. E esse foi o conto que eu achei aqui do David. Um abraço a todos vocês.